Ai, hoje eu acordei tão feliz. Ela reagiu à minha foto. Hoje eu acordei eufórica. Ele curtiu o meu vídeo que eu postei. Ele reagiu ao meu stories, ao meu direct. Quando isso acontece, sinal de alerta, perigo à vista. Você está simplesmente achando que isso é amor, achando que isso é atenção? É claro que isso pode se receber como um elogio. Não tem por que a pessoa do outro lado está sendo simpática com você, conversando, tentando puxar assunto com você. Não, isso aí é outra questão. Eu estou falando de você alimentar esse sentimento quando algo acontece. Entendeu? Desse tipo. Aí é aquele tal negócio. Você fica sempre na esperança, na esperança, na esperança. Hoje eu vou postar uma foto. Ai, hoje eu vou postar uma foto assim. Ai, hoje eu vou arrumar meu cabelo diferente. Gente, eu já fiz muito isso. Já me ocorreu de eu colocar uma roupa, postar. Daqui a pouco eu troco de roupa, coloco meu cabelo de outro jeito, vou lá e posto de novo. Tudo isso por um intuito só. Tentar chamar a atenção de uma pessoa para receber isso daqui de amor. Isso daqui de atenção. Aquilo lá já preenchia o meu coração. Aquilo já preenchia o meu emocional. Que triste. Que triste ao ponto de, depois que eu postava, aí eu sentia aquela euforia, aquilo passava, que é tudo euforia do momento. Aí ficava aquilo guardado dentro de mim. Se já as outras vezes já não acontecia, e eu ficava, por quê? O que será que ele tá fazendo? Será que ela tá fazendo agora? Com quem será que ela tá? Tá tão ocupada assim que não viu meus stories? Tá tão ocupada assim que não viu os status do meu WhatsApp? Olha aqui que eu postei um negócio tão da hora. Eu fiz um prato. De repente a pessoa falou, nossa, eu amo essa comida. Aí você posta o prato e a pessoa some. Ah, mas ele falou que gostava dessa comida e de repente não apareceu mais me dando um joinha, um amorzinho, um coraçãozinho nas minhas curtidas. Gente, o negócio é sério. A gente espera muito pouco. A gente fica tão carente que a gente fica acostumando com pouco, com pouco, com pouco. Quando vê, a gente se acostuma com nada. Entendeu? A gente vai percebendo aquela distância, sabe? Aquela ponte entre o amor e a euforia emocional. Não vou dizer nem que é paixão, porque paixão, ainda as duas pessoas se conectam. Aqui estamos dizendo que uma pessoa só está eufórica, a outra está em baixa. Eu disse que eu ia contar uma experiência, eu vou contar bem rapidinho, que já nessa outra fase, a pessoa ela já estava na fase da euforia e eu já estava na fase de, aqui ó, centrada, já estava amadurecida nessa questão. E aí, eu estava trabalhando, estava estudando, estava empreendendo na época, comecei a cuidar da minha vida. Quando você começa, tem um outro assunto aqui, quando você começa a focar na sua vida, nas suas coisas, quando você começa a vender, eu vou começar a vender alguma coisa, eu vou começar, né? Você começa a conversar, se socializar com pessoas, estudar. Eu comecei a estudar, fazer um curso técnico, não terminei, mas eu fiz na época. E comecei a cuidar mais da minha vida e esquecer, desfocar. Aí as coisas começam a fluir também. As coisas começam a acontecer. Eu lembro que eu era tão ocupada que eu já me via nesse papel invertido. Coisas que eu fazia e ele começou a fazer comigo. Aí eu comecei a ficar incomodada. Por quê? Porque ele estava aceitando minhas migalhas. Eu conheci uma pessoa, a gente estava naquela fase da pandemia, a gente não podia sair, o que eu fiz? Adivinha o que eu fiz? Eu fui pros aplicativos. Eu já falei aqui nos meus vídeos sobre isso.
fui para os aplicativos e aí deu ruim. Eu achei uma pessoa carente lá também, só que nessa fase eu já estava mais, estava atrás, né, das minhas coisas e tinha feito terapia. E aí, queridos, essa pessoa começou a me mandar mensagem, começou a me importunar. Na verdade, eu vi aquilo como uma importunação. E eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Então ele mandava mensagem de bom dia, daqui a pouco ele mandava, no mesmo período da manhã, ele me mandava bom dia, ele me mandava se estava tudo bem, o que eu tava fazendo. O que eu tô fazendo, gente? Tô trabalhando. Eu tava em home office, mas tava trabalhando. E aí, hora do almoço, era momento, eu tive que falar que a hora do meu almoço eu tinha que parar para descansar, porque aí às vezes eu trabalhava até depois do horário, até 10 horas da noite, porque como estava em home office eu aproveitava para adiantar o meu trabalho ali, o meu serviço, estava vendendo, estava empreendendo, estava fazendo, estava estudando. Eu estudava, e além do home office que eu tinha que trabalhar, eu tinha que manter a tela aberta do serviço para mim adiantando e consequente eu estava estudando, então eu tinha minhas aulas também online. Então eu estava muito, muito focada, muito. Então você, quando você está focado, você não tem tempo de ficar perdendo com certas coisas. Só que por outro lado, eu achava que aquilo podia me dar um futuro. Só que aí ele começou a... Então assim, eu respondia seco, ele tratava aquilo como se, tudo bem, eu aguardo. Então mudou. Eu estava naquela situação que eu estava com outra pessoa no passado. Não tão passado, sim, um ano atrás. Então, graças a Deus, a minha evolução foi bem rápida em relação a isso. E aí acontece que quando eu percebi, eu estava dando migalhas para ele e ele estava aceitando as minhas migalhas e eu estava me sentindo muito péssima com isso, porque outra hora era eu que estava nesse papel. E aí eu conversando com ele, eu falei, olha, fulano, não tem condição da gente continuar assim. E eu explicando pra ele, e ele, não, vamos continuar, a gente tem que dar certo. Até que no período da pandemia liberou pra gente sair, a gente começou a sair, se ver presencialmente e tal. E acontece que a gente continuou tendo vamos dizer assim, um relacionamento meio bem raso, porque eu não conseguia ver futuro, eu não conseguia ver nada nele, nada. Tipo, ele via em mim, mas eu não enxergava isso nele, não era recíproco. E eu sendo bem sincera, continuo sincera, fui falando, e aí foi chegando um momento que aquilo me sufocou. Ele começou a me sufocar. A carência dele me sufocava. Então, quer dizer, o pouquinho que eu dava pra ele, ele aceitava. Porque eu conversava com ele pouco. Eu falei, eu prefiro conversar com você pessoalmente. Eu não gosto de conversar pelo WhatsApp, eu não converso pelo Instagram, não gosto de conversar por redes sociais, porque eu tenho muita coisa pra fazer, mas não era fuga. É porque eu não gostava mesmo. Porque eram os assuntos que também não me interessavam e aquilo começou a entendeu? E eu começava a dar sinais claros que aquilo não ia adiante. E quando demorou 5 meses entre esse limbo todo que eu consegui me desvencilhar disso. Mas isso aí eu já estava bem assim, eu falava, né? Eu não consigo fazer isso com as pessoas. Eu não consigo. Eu sou muito sincera. Se a gente que é mulher aqui, um homem, ele está interessado em você, você tem sei lá, a sutileza, a educação, sabe? O respeito de simplesmente chegar e falar, olha, não, para mim não dá. A gente tem pensamentos opostos, a gente tem a nossa vida, não bate, sabe? Os projetos que eu tenho são diferentes dos seus. Enfim, seja sincera. Seja sincero. Em vez de ficar achando que um dia aquilo pode se tornar, ou dizer assim, um dia ela vai cansar. Eu gosto da sinceridade. Eu sempre prezei pela sinceridade. Então são 2 papéis.
Um que está recebendo migalha e o outro, um que está dando migalhas e o outro que está recebendo migalhas. O que está dando é pior do que está recebendo, porque ele sabe que não tem sentimento dele ali. Não está sendo honesto, não está sendo, como se diz, respeitoso com o sentimento das pessoas. Porque, gente, o que tem de mais nesse mundo são pessoas que, olha, virou um banal, sabe? Relacionamentos hoje virou coisas banais. Hoje ninguém respeita ninguém, hoje ninguém tem interesse de verdade em ninguém. Parece que hoje em dia tudo se resume a interesses de terceiros, sabe? E isso machuca. Então, eu quero deixar esse vídeo mais curtinho em relação a migalhas hoje digitais, que você acha que você está recebendo uma mensagem, aí você conhece uma pessoa pelo aplicativo, que foi o meu caso aqui, conheci pelo aplicativo, e aí ainda a gente saiu do aplicativo e foi pessoalmente, conhecer pessoalmente. Tem gente que nem isso não acontece, ficam aí dias, meses. E eu já ouvi casos de pessoas que passaram até mais de anos só no digital aqui e nunca se encontraram pessoalmente. Olha aqui. Como que a pessoa pode aceitar, se sujeitar a isso, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ter mais amor próprio, né? Então, a questão é... O amor, ele não é uma visita. O amor, ele é constante. Não é hoje eu tô amando, amanhã não. O amor é constante. Entendeu? A partir do momento que você começa a ter um relacionamento com alguém, isso não é de mentira, porque uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara vai cair. Tipo, você vai perceber com o tempo que aquilo não era de verdade, mesmo mentindo no começo. Entendeu? Às vezes a pessoa está interessada no que você tem, às vezes você tem um carro, uma casa, um apartamento, às vezes a pessoa está interessada nisso e ela está te dando migalhas e você está aceitando migalhas porque você está ajudando ela, né? Tem uma troca aí, né? Às vezes a pessoa não pensa no sentimento, ela pensa no que você tem a oferecer para ela fora o sentimento. Às vezes ela não está nem aí para os seus sentimentos, ela só quer o que você tem, ela quer o que você pertence. E aí você dá todo esse amor, todo esse carinho, todo esse empenho por conta disso. Isso é migalhas também. Agora no próximo episódio que eu vou conversar com vocês, vai ser sobre o namoro cristão. Quando esse tipo de situação ela dificulta a vida do jovem cristão, do homem cristão, da mulher cristã em relação à maturidade, na questão, vamos dizer assim, tem alguém aí para te ajudar? Não tem ninguém na sua... Você tem líderes que podem te ajudar. Nós vamos falar sobre isso. Eu trabalhei com jovens, trabalhei um tempo, eu e meu esposo, e o que tem de jovens que hoje em dia estão confundindo, né, amor com desprezo, né, e soberba, algo que você aceita porque às vezes você tá com medo de ficar sozinho nos cultos, aí a galera tá namorando e você não tá. Fica no próximo vídeo que eu vou falar sobre isso. E eu já passei por isso também.